Oiê! Eu sou Estefânia Borges, professora de crochê, e a nossa aula é o crochê do zero. Na aula anterior, aula 1, ensinei para vocês fazerem correntinhas. Se você ainda não viu, vamos lá, porque eu vou ensinar aqui novamente bem rapidinho. Mas se você não viu, eu aconselho a assistir a aula 1, porque eu explico sobre agulha e numerações de fio. Pega aqui o seu barbante e dá uma dobradinha para formar estilo um Ezinho aqui, ó. Com essa ponta por debaixo. Pegue o seu dedo, passe aqui, ó, dessa forma. E firme com o dedão aqui nessa pontinha. Pegue a agulha de crochê como se você fosse segurar para escrever. Você vai introduzir dentro aqui a sua agulha, vai passar por debaixo do barbante do rolo e vai buscar aqui para dentro. Aqui agora você pode puxar, que vai formar um nozinho aqui, ó. Formou um nozinho, você já tem a alcinha aqui para fazer a primeira correntinha. Você vai passar por debaixo aqui a agulha do fio, sempre o fio fica por cima da agulha. Pegue aqui com a ajuda do ganchinho e passe por dentro aqui da argolinha que está aqui na agulha, formando as correntinhas. Passe por debaixo, busque o fio, passando assim por dentro. Passe por debaixo, busque o fio, passando assim para dentro. Sempre aqui, ó, tem que ficar nessa direção, você não pode segurar dessa forma. Sempre o ganchinho assim, para facilitar a execução aqui, para você fazer as suas correntinhas. Então, hoje, na aula 2, vamos aprender a fazer pontos baixos. Então, primeiro, a gente precisa de uma base de correntinhas. A quantidade de correntinhas depende da peça que você quiser fazer. Se você está apenas aprendendo, vamos lá. Faça um pouco de correntinhas aqui, iniciais. E quando a gente vai fazer um trabalho, geralmente, uma correntinha, ela equivale ao tamanho de um ponto baixo. Então, aqui, eu vou voltar na terceira correntinha para fazer o primeiro ponto baixo. Por quê? Essa correntinha aqui, anterior, vai servir como se eu fosse fazer uma correntinha do ponto baixo e a outra é a de base. Então, vou voltar na terceira correntinha aqui, ó. Eu vou apenas, toco aqui como se eu fosse fazer a correntinha. Eu vou fazer mais duas, por exemplo, ó. Uma, duas. Eu sempre fico com a alcinha aqui, tá vendo? Eu vou voltar na terceira. Como que eu vou voltar? Eu vou apenas introduzir aqui a ponta na terceira correntinha, dentro da correntinha, e vou buscar o meu fio ali, naquele mesmo movimento que a gente faz para fazer a correntinha. E agora, eu fiquei com duas laçadas na agulha. Uma, duas. Agora, eu vou pegar e vou passar a agulha por debaixo aqui, novamente, do barbante, e vou buscar. E agora, ao invés de fazer só uma correntinha, eu vou passar dentro das duas alcinhas. Uma, duas. Assim, eu formei o ponto baixo. Vamos lá. Vamos introduzir dentro da próxima corrente a agulha. E aí, você vai buscar o fio naquele mesmo movimento que eu expliquei da correntinha. Ficamos com duas alcinhas. Busque o fio, passe por dentro da primeira e da segunda, fazendo assim o ponto baixo. Na próxima correntinha, sempre por dentro, busque o fio, ficou com duas laçadas. Busque o barbante, passe por dentro das duas. Esse é o ponto baixo. Para fazer o ponto baixo, você precisa ter uma base. E aqui a base é de correntinhas, por exemplo. Então, você vai introduzindo aqui dentro da outra correntinha, busca. Sempre o movimento é igual fazer a correntinha. E você vai trabalhando os pontos baixos aí. Vai ficando assim. Então, introduz sempre na próxima corrente, busca, fica com duas laçadas. Busque o fio, tire as duas laçadinhas. Introduz no próximo ponto, busca. Tira a primeira e a segunda, fazendo assim os pontos baixos, tá vendo? E assim você vai treinando fazer pontos baixos aí, para você poder confeccionar um trabalho de crochê.
Aqui eu não estou ensinando ainda para vocês subida. O que é uma subida? Quando você finaliza, por exemplo, todas as suas correntinhas, para você começar a fazer uma próxima carreira. Como a gente está aprendendo, o crochê aqui está do zero, eu não vou estar ensinando para vocês fazer subida agora. Mas a subida seria, por exemplo, uma correntinha que eu expliquei para vocês, faz a vez de um ponto baixo. Aí, por exemplo, você vira, vem no ponto seguinte, você vai introduzir assim, ó. Busca e tira duas. Próximo ponto, como se fosse introduzindo aquela correntinha do começo. Você vai buscar, ficou com duas alcinhas, tira duas. Então, esse, pessoal, é o ponto baixo, tá bom? E você vai treinando, fazer os seus pontos baixos aí. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham conseguido fazer o ponto baixo. Se você fez, conseguiu fazer, me marque aí nas redes sociais. Eu vou adorar ver o trabalho feito por vocês, tá bom? Então, já vou me despedindo por aqui. Os outros pontos estão disponíveis para você na descrição desse vídeo.